Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Hoje nós vamos trazer uma palavra que nos dá um norte daquilo que a gente precisa fazer como jornada, como vida cristã, para que de fato a gente cumpra o nosso papel e cumpra a nossa responsabilidade neste mundo como filhos de Deus. Amém? Então, assim, fiquem atentos e prestem atenção naquilo que Deus está falando, que Deus quer nos falar e nos comunicar de modo muito simples. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus é simples para nossas vidas. O que nós não podemos é complicá-la. E normalmente nós tentamos complicar, inserindo penduricalhos que não vai fazer diferença nenhuma para Deus, nem para as nossas vidas, podem talvez nos trazer conforto ou um consolo, mas que não nos leva na direção daquilo que seja a vontade de Deus. E a gente precisa nos prender àquilo que é importante, aquilo que de fato é a vontade e o querer de Deus. E nós vamos ler os dois textos principais dos estudos dessa semana, e eu queria, um dos textos, estender um pouquinho mais para a gente entender um pouco mais o contexto e, a partir daí, a gente compreender que, de fato, como que nós comunicamos a realidade espiritual de maneira que esteja dentro da vontade de Deus. Nós somos chamados para sermos testemunhas e precisamos testemunhar neste mundo de maneira efetiva, que traduza a realidade do reino e a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, Ele nos chama para sermos filhos, para fazermos parte da sua família, não para sermos religiosos. Amém? Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus 5, 13 até o 16. Texto conhecido que nós usamos muito, e nós precisamos traduzir de maneira prática esse texto na nossa vida. Diz assim: eu vou ler na nova versão atualizada, tá? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Este é o início do Sermão da Montanha, logo depois de Jesus fazer a declaração das bem-aventuranças. Ele diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Se esse sal não tiver sabor, para nada serve. E nós somos a luz do mundo. E ele fala que as nossas obras precisam glorificar a Deus, porque é através das obras que nós realizamos que Deus é glorificado. O que isso significa na prática para nós? Que de fato traduz isso em termos de ensino? Este é o aspecto que a gente vai tratar um pouquinho aqui. E nós precisamos entender e compreender isso, para que a gente possa ser sal, de fato, ser luz como Deus deseja, não como nós achamos. Porque nós temos que anunciar, cumprirmos o ID como Jesus nos chama e determinou para nós, que a gente chama de grande comissão. Precisamos, indo por este mundo, porque o ID não é um verbo simplesmente no sentido de uma atividade que você realiza uma vez, mas é um processo aonde você, caminhando nesta vida, você vai cumprindo o propósito, que é justamente de ensinar, de falar sobre o reino, sobre a salvação,
viver isso, batizar e ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus. Esse é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Como e o que ensinar? Como eu vivo isso? Como eu traduzo isso de maneira prática? E o outro texto que eu quero ler com vocês está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Eu vou ler o capítulo inteiro. O foco dos estudos foi a partir do verso 10, mas nós precisamos ler o início para entender um pouquinho o contexto do que ele está falando. Diz assim, 1 Coríntios 2: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conhece essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundidade de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nestes dois textos, tem algo importante para as nossas vidas que nós precisamos compreender. Paulo está tratando aqui nessa questão dessa carta, está defendendo justamente o seu ministério e a sua pregação, porque as pessoas estavam acusando que ele não sabia, justamente, ele era muito fraco na palavra, na pregação, tudo. E o que Paulo está querendo mostrar é justamente isso, que a mensagem que ele comunicou não era carregada da sabedoria humana, ou seja, das técnicas, da forma de falar, da maneira de expressar e levar as pessoas ao conhecimento e ao entendimento. Ele usou uma linguagem simples, direta e clara, que não traduzia uma forma de persuadir, ou seja, de muitas vezes levar as pessoas a um entendimento equivocado. Ele transmitia uma mensagem simples. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é simples e depende
justamente do operar do Espírito nas nossas vidas, nos conduzindo ao arrependimento, ao entendimento e à compreensão da vontade de Deus. É a manifestação do poder de Deus. O que a gente precisa entender, este Espírito é que nos conduz nessa jornada de compreensão e de entendimento da vontade de Deus, a plena compreensão da vontade de Deus. Como eu conheço essa vontade? Esta é a nossa jornada que a gente precisa primeiro entender este aspecto, de que dependemos do Espírito para compreender todo o querer e toda a vontade de Deus. Palavra do Senhor, quando em João ele afirma sobre isso, de que ele enviaria o Consolador, e o Consolador nos ensinaria todas as coisas, nos lembraria das palavras que ele havia dito. E o que a gente precisa entender é isso. Ele nos lembraria das palavras e nos ensinaria sobre a vontade de Deus. Por quê? Porque ele está unido, ele é de Deus e ele vem de Deus para habitar em nós. E é este Consolador, o Espírito Santo, é que nos guia nessa jornada de compreensão, de entendimento de qual seja a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. Isso não depende de sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus. Quando nós falamos de sabedoria humana e de sabedoria de Deus, eu preciso entender alguma coisa. E isso as Escrituras falam sobre isso. Que de fato é conhecimento? Não, é a maneira como Deus aborda as coisas. Tiago, escrevendo sobre a sabedoria humana, ele diz, é animal, terrena e é demoníaca. Quando ele fala da sabedoria de Deus, isso no capítulo 2, no capítulo 4 ele fala sobre a sabedoria espiritual. Ele fala que ela é paciente, mansa, tá? E que nos conduz justamente neste processo de compreender a Deus. E é isso que a gente precisa entender. A sabedoria de Deus está em entender este aspecto que nós cantamos aqui, da questão da cruz, que não é baseado e nem fundamentado no nosso esforço, nem no nosso empenho e nem no nosso conhecimento. Ela vem de um processo aonde Deus nos conduz nessa jornada para compreender, para entender a sua vontade, para que a gente ande nessa vontade, expressando quem Ele é. Por isso, quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender a jornada de crescimento, ou seja, eu dependo do Espírito, o Espírito é que me conduz, Ele que ilumina o meu entendimento. Mas como eu faço para entrar nessa jornada? Como eu faço esse processo de conhecer e compreender a vontade de Deus? Eu preciso reconhecer a minha miserabilidade. Foi o que Jesus começou na bem-aventurança. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus. Ou seja, eu, por mim mesmo, não tenho nada que eu possa oferecer a Deus, que eu possa dar de bom para Deus, que possa agradá-lo. Não existe nada de bom em mim. O que existe em mim é o mal. E este mal, ele se revela nas relações de que maneira? Na sabedoria do mundo. Então, quando eu começo a entender e compreender isso, que essa jornada se trata de entender estas coisas, de caminhar nisso, ou seja, quando eu falo da sabedoria humana, eu estou falando do quê? Da maneira como eu me relaciono uns com os outros, da maneira como eu vivo, da maneira, a perspectiva que eu busco. Se eu busco nas relações aquilo que as pessoas podem me dar, porque atende os meus interesses, eu estou vivendo segundo a natureza humana. Todo o meu empenho é para alcançar alguma coisa e ter o retorno de alguma coisa. Alcançar favor, usar as pessoas. Isso é sabedoria humana. Essa é a forma de nós vivermos as relações. Jesus veio com uma outra maneira de viver as relações, aonde ele diz claramente sobre isso. Olha, eu não estou aqui para ser servido, embora sendo rei. Embora sendo o mestre, eu estou aqui para servir, para ensinar. Então eu mudo a relação. Não estou esperando que as pessoas vão me dar algo. Eu faço em favor das pessoas porque eu entendo quem eu sou. E isso é o que Jesus nos ensina na jornada.
Essa é a sabedoria de Deus. Aonde a salvação, a reconciliação, ela não é calcada no meu mérito, no meu conhecimento, no meu entendimento, e nem muito menos no que eu faço, mas ela é algo que é dado por Deus, por sua graça, que a gente conhece e a gente compreende. Quando eu entendo a salvação nessa perspectiva, aí então, beleza, cumpri o primeiro passo, não depende de mim. A salvação é pela graça, mediante o que Cristo fez por mim. E o que Cristo fez por mim? Ele morreu e ressuscitou. E a gente entende pela palavra de Deus que quando Ele morreu, nós recebemos o perdão de nossos pecados. Quando Ele ressuscitou, nós somos justificados diante de Deus. O que mais Cristo fez por nós? Nós somos apresentados diante de Deus de forma santa, inculpável e irrepreensível. Por isso a gente, quando fala assim, lá em João 3, fala sobre acerca do novo nascimento, que trata justamente disso. Do que? Nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. Este é o nascimento. Esse aí é um ato de quê? De fé, de eu crer em Deus, naquilo que Ele fala, nas suas promessas. Eu creio, eu me submeto. Depende de mim? Não, depende de Deus. Quem me revela isso? O Espírito de Deus. Eu tenho esse entendimento, quem me falou isso? O Espírito de Deus. Quem me deu esse discernimento? O Espírito de Deus. Para que eu possa ser conduzida ao arrependimento. O que a gente precisa entender é isso, porque quando Jesus começou o seu ministério, o que Ele falou? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, todo o propósito de Deus está neste processo em de nos salvar, nos resgatar, nos tirar das trevas. Isso é o que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que fala sobre isso. Olha, nós fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus. Com que propósito? Proclamarmos as virtudes de Deus. Quando nós falamos das virtudes de Deus, o que nós entendemos? Expressão de graça, misericórdia, bondade, o amor de Deus. Fruto do Espírito fala do quê? Fala do amor, fala da paciência, da longanimidade. Isso é para quê? Para que as relações a gente viva segundo o fruto do Espírito. Quando fala do fruto da carne, está falando do quê? Da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, sendo egoístas, mentirosos, hipócritas, que mais? Orgulhosos, arrogantes, e assim vai. Sem contar o aspecto de como vivemos as relações, como nós estabelecemos as relações com as pessoas, se é só na busca do interesse. Então, quando a gente vê isso e entende essas coisas, a gente entende, olha, o que é a salvação de nosso Deus? É nos tirar das trevas e nos levar para o reino de Deus. Beleza, essa é a realidade espiritual que nós estamos inseridos. O que implica isso? Ou seja, Ele me fez um novo ser, e como nós lemos no final do capítulo 2 de 1 Coríntios, nós somos feitos à imagem de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isso é obra de Deus. Merecemos isso? Não. Ele fez isso por nós, não porque merecemos. Pedro, escrevendo em sua segunda carta, fala a mesma coisa de uma maneira diferente. Ele diz assim, olha, vocês receberam tudo que precisam para viver uma vida que agrada a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. E Ele capacitou para que a gente possa rejeitar as paixões humanas. Quando nós lemos a carta aos Romanos, fala de uma coisa importante, que nós fomos libertos do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado. O que é o pecado? A dimensão do pecado precisamos entender de uma maneira muito simples. Se eu sei que eu preciso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Então, matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado, e nós já sabemos disso. Mas se eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, o que eu estou fazendo? Estou pecando. Por quê? Por causa de quem nós somos. Deus, sendo Ele, esparrama a sua graça de maneira que todos possam usufruir dessa graça.
Ele não faz chover sobre o justo e injusto? Sim. Ele não dá, justamente permite que todos nós tenhamos alimento? Sim. Então, o que a gente precisa entender é que, da mesma maneira como Deus age, nós somos chamados a agir. Quando a gente vai na sequência do Sermão da Montanha, ele trata dessas questões, das relações. É difícil? Não, se eu entendo a perspectiva que Deus está querendo me ensinar, se eu olho segundo a sabedoria de Deus e não segundo a minha maneira. Porque se eu quero viver o reino de Deus segundo a minha maneira de pensar natural, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu vou continuar como escravo do pecado, mesmo que Cristo tenha me libertado. Eu ainda não tive o meu entendimento iluminado. Não basta eu saber disso, isso precisa estar de maneira consolidada para que a minha fé possa crescer. Como eu obtenho isso? Palavra de Deus. Eu preciso ler e conhecer a palavra de Deus. Então eu preciso fazer de que maneira? Através de um processo onde envolve oração, envolve o reconhecimento de dependência, mas eu preciso o quê? Fazer de forma sistemática, eu preciso fazer de forma como um método, de maneira que eu repita, siga este processo. Então, se acharmos que lermos a Bíblia uma vez é suficiente, nós estamos equivocados. Lermos 2 vezes é suficiente, continuamos equivocados. Nós não conheceremos a vontade de Deus. Por quê? Porque é uma jornada, onde à medida que eu vou crescendo, vou aprendendo, vou entendendo, mais as coisas vão descortinando diante dos nossos olhos. Jesus, quando começou o seu ministério, lá em Lucas, na sinagoga, ele fala sobre isso, que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele estava ali para proclamar, anunciar o Evangelho, proclamar a libertação, restaurar a vista e pôr em liberdade. O que a gente precisa entender é isso. Na realidade espiritual da salvação, tudo isso é real, mas eu preciso aceitar isso por fé. E como vem a fé? Pela palavra de Cristo. Não tem outra maneira de eu compreender isso. Então, olha, eu entendo que a salvação é pela graça. Onde eu fui colocado? Na presença de Deus. Com quem estou unido? Com o meu Deus. Se eu estou na presença de Deus, se eu sou apresentado santo, se eu estou diante de Deus, se eu vivo na presença de Deus, como eu devo viver? Essa é a questão. Eu preciso entender isso. Então, dá para eu viver fundamentado no aspecto de que estou sem Deus, estou com Deus, estou sem Deus, estou com Deus? Não. Eu estou sempre na presença de Deus. Isso é algo que eu preciso crer, porque foi onde Cristo me colocou. E eu aceito isso por fé, aceito. Então, o que eu preciso fazer? Isso é o que desperta o temor. O temor eu preciso viver e fazer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer essa vontade e andar nessa vontade. Como eu faço isso? Oração, palavra, meditação, reflexão, andando junto com a família de Deus. Por quê? Porque o propósito da família de Deus é o quê? Me conduzir nessa jornada, me ajudar neste processo, aonde eu ajudo e recebo ajuda, porque esse é o propósito da família. Então, tendo eu esse entendimento de onde estou, compreendendo que eu estou na presença de Deus, que eu sou um com Deus e que eu sou o templo, ou seja, sozinho? Não. Nós somos o templo de Deus. Eu sou o quê? Uma pedra viva que faz parte do templo de Deus, da morada de Deus. Este é o entendimento. Sei onde estou, sei como Ele me salvou, porque não depende de mim, sei o que Ele fez em meu favor, sei a obra que Ele realizou, sei aonde Ele me colocou e sei do que eu faço parte. Tendo esse entendimento, o que eu tenho que fazer? A santificação. O que é a santificação? E para que serve a santificação? Em Hebreus 12 fala que sem a santificação ninguém vai ver Deus. Quem não vai ver Deus? Eu? Não. As pessoas. Se não houver a santificação na minha vida, as pessoas não verão a Deus. Por quê?
Porque eu já estou na presença de Deus. Eu preciso santificar para revelar Deus. E é isso que eu preciso entender. A santificação não é para mim, é para que as pessoas vejam Deus na minha vida. E é essa jornada que nós somos chamados para viver. Revelar Cristo ao mundo. Porque quando revelamos Cristo, nós revelamos o Pai. Porque quem recebe a nós, recebe a Cristo. Quem recebe a Cristo, recebe o Pai. Qual é o propósito de tudo? Que todos recebam o Pai. Que todos vejam o Pai em nossas vidas. E a gente precisa entender isto. Por quê? Se eu tenho que revelar Cristo, ele fala do quê? Que eu tenho que ser. Coríntios fala isso, na primeira carta, Paulo fala sobre isso. Que nós somos, segunda, se não me engano, somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo. Esse é o propósito das nossas vidas. É simples assim, somos cartas vivas. Então, todo o propósito de Deus é que a gente seja expressão viva de Cristo neste mundo. E a santificação, o que implica neste processo? Em que eu me despir da natureza humana e vou me revestir de Cristo. O que é revestir de Cristo? Revestir das mesmas atitudes de Cristo. E ele nos dá vários exemplos. Agora, estou disposto a isto? Estou disposto a viver isso e a me comprometer com Deus com isso? Com aquilo que seja a vontade de Deus, de revelar Cristo? Porque aí eu não posso viver segundo o meu orgulho, mas eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. O que a gente precisa entender do Evangelho é aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12. Ou seja, que nós ofereçamos as nossas vidas a Deus, à vontade de Deus, como um culto racional, um culto com entendimento, um culto que agrada a Deus. Mas isso acontece o quê? Quando nós somos transformados no nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso implica em quê? Que eu preciso mudar a maneira de pensar. Eu penso como um ser natural, eu tenho que deixar de pensar como um ser natural e passar a pensar como um ser espiritual que sou em Deus. Pois nós somos feitos à imagem de Cristo. Somos como Cristo neste mundo. E todos nós precisamos. É uma jornada para todos nós, com o compromisso pessoal. Eu tenho que me comprometer com Deus com essa jornada, para que, comprometendo com Ele nessa jornada, nós, como família, expressemos essa realidade do reino de Deus na terra. Porque perguntaram para Jesus, os religiosos, os fariseus, quando é que vem o reino de Deus? Jesus respondeu o quê? O reino de Deus não vem em visível aparência. Ele está em vocês, ele está no meio de vocês. Então toda a nossa jornada é essa, é de deixarmos as obras das trevas para que possamos agir como Cristo neste mundo. Quando? Nas relações, na maneira como eu vivo uns com os outros, como eu revelo paciência, longanimidade, como eu revelo compaixão, misericórdia, quando eu manifesto a graça, a bondade de Deus. E Paulo, na sequência do capítulo 12 de Roma, da carta aos Romanos, fala o quê? Se teu inimigo tem fome, você tem que dar de comer. Se ele tem sede, você tem que dar de beber. É fácil? Segundo o pensamento natural, a sabedoria deste mundo, não. Ele fala para a gente matar, acabar, destruir. E se ele sofre uma revés, o que a gente fala? Também, quem era, merece. Mas se somos filhos de Deus, como nós vamos fazer? Agir com compaixão, com misericórdia e com graça. E é assim que a gente deve agir, pois nós somos chamados para mudar a maneira de pensar, para que a gente pense como Cristo. É disto que trata o reino de Deus. Então, revelando o Pai, eu preciso revelar o quê? Suas virtudes. Revelando suas virtudes, eu revelo quem Ele é de fato. E aí eu preciso entender o quê?
que é um processo onde eu revelo nas relações esse tipo de coisa. Quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu vivo segundo as virtudes de Deus, quando eu manifesto as virtudes de Deus, eu vou revelar o quê? O reino de Deus neste mundo. Eu vou tornar este reino visível. Está entendendo o nosso papel? É só esse. É para a gente impor os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos valores às pessoas? Não. Nós não estamos aqui para dizer às pessoas como elas vivem, nós temos que mostrar como elas poderiam viver, como elas poderiam se relacionar, como elas poderiam conhecer a verdadeira liberdade. Porque nós somos livres em Cristo, mas para ser livre em Cristo eu preciso viver dessa maneira. Aonde eu não sou escravo das minhas paixões, não sou escravo dos meus sentimentos, mas eu experimento a verdadeira vida que Cristo nos concedeu e que Ele ensinou aos seus discípulos, falou e isso chegou até nós. E a gente muitas vezes reclama das situações, reclama do que nós passamos e não entendemos o processo de Deus. Nós nos tornamos pessoas amarguradas, machucadas, porque não compreendemos. Porque nós olhamos para as pessoas, olhamos para a religião, mas não olhamos e nem buscamos o conhecimento de Deus. Quero conhecer a Deus? Preciso buscar de todo o coração. Quero compreender e viver a plenitude de vida que Cristo nos ofereceu? Preciso buscar de todo o coração. Preciso me comprometer com esse processo, para que, vivendo intensamente isso, libertando das trevas, vestindo de Cristo, eu possa viver neste mundo como Cristo, mesmo que aos olhos das pessoas e a sabedoria deste mundo não me vejam da melhor maneira. Como não viram Cristo? Quem condenou Cristo? O nosso Senhor, os religiosos. O que a gente precisa entender é que nós somos chamados para viver o mesmo Evangelho. E aí, eu revelando o reino, revelando a glória do Pai, porque eu sou imitador de Deus, sou imitador de Cristo, nós santificamos o nome de nosso Deus. E aí a gente vai ver a palavra que Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso fala sobre isso. Ele fala do quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem vai fazer isso? Nós santificamos o nome de Deus quando nós vivemos como Cristo. Quando nós expressamos as virtudes, quando revelamos quem Ele é, quando revelamos a sua salvação. Comunicar às pessoas a realidade espiritual do reino de Deus envolve entendermos isso e dependemos do Espírito. O Espírito que nos conduz nessa jornada para expressarmos, revelarmos, manifestarmos a salvação, manifestarmos o reino de Deus, vivermos o reino de Deus. E a gente não pode pensar que aonde a gente está vivendo, a comunidade que a gente está vivendo, que vai ser perfeito, porque não depende do outro. É isso que a gente precisa entender. Imagina na igreja, e eu já comentei sobre isso, a gente, logo no início, onde se converteram 5.000, 3.000 pessoas se convertendo ao reino de Deus, aparece Ananias e Safira. Que testemunho que eles deram. Pessoas junto com os apóstolos que testemunharam, que viveram. Então, assim, esperar perfeição das pessoas, não. Mas independente das pessoas, o compromisso é nosso. E independente de como a pessoa haja ou reaja na relação que eu tenho com ela precisa ver Deus em mim. Porque se ela não ver Deus, talvez ela nunca vai entender.
Quem foi Himeneu e... esqueci o nome do outro. Na vida de Paulo. Pessoas que não ajudaram. Também pessoas que fizeram e conheceram a verdade, mas se afastaram da verdade. Nós somos chamados para viver o reino de Deus. Eu preciso me comprometer com isso. Eu preciso me comprometer com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Para que a ceia, para que o que a gente faz aqui, sentado neste lugar, quando nós levantamos, cantamos, quando depois que termina nós conversamos, nós precisamos crescer para revelar Deus nas relações. Aonde não se trata de mim, mas de um processo aonde eu possa ser instrumento, luz para ajudar o outro. Na sua jornada, no seu crescimento. Ninguém de nós é perfeito, ninguém de nós é aquele que não pisa na bola, porque a gente vê isso, Pedro instruindo, justamente na segunda carta, no capítulo 1, depois dele falar quem nós somos, o que recebemos, o que podemos, ele diz assim, olha, esse aqui é o trilho que vocês devem seguir para conhecer, que fala justamente disto, de conhecimento das Escrituras, de fé, de perseverar, de não desanimar, porque quando a gente faz isso, a gente tropeça cada vez menos, e nós somos a luz que Deus chama, para sermos neste mundo. Vou ser luz quando eu vivo dessa maneira, quando eu errando eu sou capaz de ir pedir perdão, para qualquer um. Quando, como o texto que o Daniel leu aqui do Spurgeon, quando eu sou honesto, tanto aqui como lá fora, quando eu não sou corrupto no meu serviço, quando eu não sou preguiçoso no meu serviço e faço com dedicação todas as tarefas que me são dadas para fazer, faço com empenho, não só com empenho, mas procuro fazer melhor do que aquilo que eu já sei, procuro conhecer e entender para fazer bem. Por quê? Porque é assim que nós somos chamados para viver. Na carta aos Romanos a gente lê sobre isso, vê sobre isso e nas demais cartas. Nós somos chamados, o Evangelho só trata deste aspecto. Pode ter um detalhezinho, outro detalhezinho, fala da vinda do Senhor, fala de como vai ser, mas principalmente fala do quê? Quando a gente fala, e o Senhor, quando volta? Ele fala, olha, quando vai restaurar o reino de Israel? Fala, isso aí não é problema de vocês, isso compete ao Pai. O que compete a nós? Sermos vigilantes, testemunharmos deste reino, vivermos este reino, falarmos do reino, andarmos como cidadãos do reino dos céus, peregrinos neste mundo. Nós não corremos atrás das coisas desta vida, aproveitamos oportunidades que não nos são dadas, mas nós não corremos atrás do que o mundo corre. Porque se estivermos correndo, nós estamos vivendo segundo a sabedoria deste mundo e não segundo a sabedoria de Deus. Isso precisa estar muito claro para nós. A nossa jornada é uma jornada de peregrino neste mundo, cientes de que somos cidadãos do reino de Deus e que o propósito, a coisa mais importante e que é fundamental, é que a gente revele o reino de Deus. E aí, fazendo assim, testemunhando, ensinando, falando, vivendo, falando, expressando autoridade. Porque o que admiraram no Jesus? Porque ele falava como quem tem autoridades, quer dizer, ele falava e fazia o que falava. Não era religioso. Ele ensinava sobre o reino e vivia o reino de Deus e mostrava para as pessoas. E nós somos chamados para isso, não é para fazer. E à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos lançando sementes, a palavra de Deus, por essa terra que são as vidas das pessoas. Talvez não iremos colher os frutos daquela pessoa, mas outro que vem atrás lançando vai colher. É assim que a gente vive o reino de Deus. É assim que nós somos chamados para viver. Agora, se você está correndo atrás de riqueza, atrás das coisas dessa vida, eu vou dizer assim, você está fora. Esquece. Jesus vai provavelmente falar para você, olha, nunca te conheci. Mas, Senhor, nós andamos juntos, falamos, pregamos. Não conheci. Conhecer o Senhor é outra coisa. Conhecer a vontade de Deus é outra coisa. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer as coisas bem desta vida.
Porque nós somos chamados para sermos excepcionais. Melhor do que as pessoas do mundo. Mas nós não corremos atrás das mesmas coisas. Assim como Paulo falou para os escravos, olha, não corram atrás da liberdade. Mas se tiver a oportunidade de ser livre, pegue. Mas esse não é o objetivo de vocês. A liberdade não. O propósito da vida de vocês é testemunhar do reino, falar do reino, viver do reino. Se tiver a oportunidade para ser livre, pegue. Então é a mesma situação que a gente vive. Faça bem, trabalhe bem, com dedicação, atenda cliente. Se você é um empresário, bem, de forma honesta, com preço justo. Se você é empregado, trabalha, recebe um salário, faça bem, faça com dedicação. Se tiver a oportunidade de promoção, de ganhar mais dinheiro, tiver a oportunidade, aproveite. Porque isso Deus está querendo te colocar em outro patamar, com outras pessoas, para testemunhar do reino. A gente olha a vida de Paulo, a gente vê isso. Paulo queria ir para Roma, a gente sabe que ele queria ir para Roma. Só que ele foi para Roma de uma maneira totalmente diferente do que ele tinha planejado. Porque qual era a ideia dele? Ir para Jerusalém, deixar as ofertas dele e pegar caminho para Roma. Ele vai para Jerusalém, deixa as ofertas, mas ele vai para Roma? Vai. É uma jornada longa. Mas ele fala com reis, fala com governadores, fala com pessoas importantes. Muitas vezes conversa com as pessoas que a gente muitas vezes não entende. Paulo, na cadeia, ele provavelmente deve ter falado diversas vezes e orado diversas vezes para estar nas igrejas, para ajudar as igrejas. Mas ele teve que fazer o quê? Escrever cartas. Imagina se Deus tivesse ouvido Paulo e mandado ele libertado e ido para a igreja. A gente teria as cartas? Não. Então Deus sabe muito mais do que a gente. Ele compreende muito mais e vê muito mais do que a gente. Então a gente não pode reclamar da situação e nem do que a gente muitas vezes sabe que tem que fazer e nós temos sido omissos e precisamos fazer. A gente pode não ver o resultado, mas Deus sabe o que está fazendo e Ele sabe que nós fomos capacitados e temos a capacitação para fazer e fazer aquilo bem. Então, não olhe os resultados, faça o que Deus está pedindo para você fazer. E é isso que a gente precisa viver o reino de Deus. Isso tudo, quem nos conduz? O Espírito de Deus. Ele nos ensina, Ele nos fala, Ele nos mostra e a gente precisa aprender a ouvir, precisa conhecer a palavra para a gente poder julgar o que a gente está ouvindo, lembrar do que Ele está nos falando para nos conduzir naquilo que é a vontade de Deus, para que a gente cresça na fé, amadureça e seja instrumento de Deus como Ele deseja. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos ter a parte da ceia. Amém? Senhor, obrigado por tudo, obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, pelo Teu Espírito que nos concedeu, que nos guia em todo o conhecimento, todo o entendimento e toda a compreensão da Sua vontade. Sê conosco, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que a gente possa crescer, amadurecer e viver a plenitude da Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.